Meu nome é Thalisson. Eu vou falar sobre isomeria plana. A isomeria plana, os compostos são identificados através das fórmulas estruturais planas. Divide-se em isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de compensação e isomeria de tautomeria. A isomeria espacial, fala um pouco sobre a definição de isomeria espacial. A isomeria espacial, a estrutura molecular dos compostos apresenta diferentes estruturas espaciais. Divide-se em isomeria geométrica e isomeria óptica. Isomeria plana. Na isomeria plana constitucional, a estrutura molecular das substâncias orgânicas é plana. Os compostos que apresentam essa característica são denominados de isômeros plano. Falar um pouco sobre isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia acontece quando os átomos de carbono apresentam cadeias diferentes e a mesma função química. Um exemplo. A estrutura molecular de butano, que é C4H10. Estrutura molecular de metilpropano, CH4H10. Fala um pouco sobre isomeria de função. Isomeria de função ocorre quando dois ou mais compostos possuem funções químicas diferentes e a mesma fórmula molecular. Exemplos. Esse caso é comum entre aldeídos e cetonas. Aldeído propanal, C3H6O. Cetona propanona, C3H6O. Agora eu vou falar um pouco sobre isomeria de posição. A isomeria de posição ocorre quando os compostos diferenciam-se pelas diferentes posições de insaturação, ramificação ou grupo funcional na cadeia carbônica. Nesse caso, os isômeros apresentam a mesma função química. Continuando. O exemplo: estrutura molecular de etil propilamina, estrutura molecular de metil butamina, CH5 ou C5H13N. Falar um pouco agora sobre tautomeria. A tautomeria ou isomeria dinâmica pode ser considerada um caso específico. Nesse caso, um isômero pode transformar-se um pelo outro pela mudança de posição de um elemento na cadeia. Um exemplo: estrutura molecular de etanol, C2H4O. Estrutura molecular de etanol, C2H4O. Eu vou falar agora sobre isomeria espacial. Isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, acontece quando dois compostos têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Nesse tipo de isomeria, os átomos estão distribuídos da mesma maneira, mas ocupam posições diferentes no espaço. Isomeria geométrica ou cis-trans ocorre em cadeias abertas, insaturadas e também em compostos cíclicos. Para tanto, os ligantes do carbono têm de ser diferentes. Forma molecular de cis-dicloreteno, C2H2Cl2. Forma molecular trans
dicloreteno C2H2Cl2. Quando os mesmos ligantes encontram-se do mesmo lado, a nomenclatura do isômero recebe o prefixo cis. Quando os mesmos ligantes encontram-se em lados opostos, a nomenclatura recebe o prefixo trans. Isomeria óptica. A isomeria óptica é demonstrada pelos compostos que são opticamente ativos. Ela acontece quando uma substância é provocada pelo desvio, ângulo no plano de luz polarizada. Quando a substância desvia a luz óptica para a direita, é denominada dextrogira. Quando uma substância desvia a luz óptica para a esquerda, a substância é denominada a levogira. Uma substância pode existir ainda em duas formas, que são opticamente ativas, dextrogira e levogira. Nesse caso, ela é chamada de enantiomer. Para que os compostos de carbono sejam opticamente ativos, deve ser quiral. Isso quer dizer que seus ligantes podem se sobrepor sendo assimétricos. O que é o polímero? Polímero, poli, igual muitos, e meros, partes. São macromoléculas formadas pela combinação de monômeros, mono, e meros, partes. A combinação entre os monômeros envolve rompimentos e formação de ligações, podendo ou não liberar pequenas moléculas, tipos de polímeros. Os polímeros são classificados em dois tipos e você vai entender bem cada um deles. Natural, o biopolímero. 2. Sintético. Os polímeros naturais ou biopolímeros são aqueles sintetizados pelos organismos vivos. Exemplos mais comuns são a seda, celulose, lã e o próprio DNA. Já os polímeros sintéticos são produzidos geralmente de compostos orgânicos renováveis ou não renováveis. Em processo laboratorial, reações polimerização. A polimerização por adição ou poliadição, formação de um monocromo celular pela combinação de monômero iguais ou diferentes, sem que ocorra eliminação de átomos ou pequenas moléculas. A reação de adição é caracterizada pelo rompimento da ligação de π entre carbonos e formação de ligação sigma entre carbonos. A polimerização por condensação ou policondensação, formação de uma macromolecular pela combinação de monômeros iguais ou diferentes, que ocorre eliminação de átomos ou pequenas moléculas. Os grupos funcionais de dois monômeros reagem formando uma nova formação orgânica e contribuem para o aumento da cadeia carbônica. Polimerização por rearranjo ou polirrearranjo. A polimerização por rearranjo se assemelha à polarização por condensação, que ocorre reação entre monômeros e eliminação de átomos. As reações reagem são caracterizadas pela mudança de posições dos átomos nas mesmas moléculas. Não deixa pra problema. Tá, não deixa eu botar no coisa, não. O lixo. Oxi. Vamos falar sobre estrutura dos polímeros. Polímeros lineares. As cadeias
polímericas são lineares, ou seja, não são ramificadas. Polímeros ramificados, as cadeias poliméricas são ramificadas e formam grandes estruturas isoladas e ramificadas. Polímeros reticulados, as cadeias poliméricas conectam-se entre si. Note e adote. Quanto mais linear a cadeia carbônica do polímero, maior a facilidade de acoplamento delas e, consequentemente, maior a densidade e temperatura de fusão e ebulição do polímero. Quanto mais ramificado o polímero, menor a sua densidade. Propriedade dos polímeros. Termoplástico são polímeros que sofrem fusão. Para que um polímero seja termoplástico, é necessário que não sejam reticulados, ou seja, as cadeias poliméricas encontram-se separadas. Ao serem esquecidas, as cadeias poliméricas que não são interligadas entre si podem ser desligadas uma sobre a outra, e por isso um termoplástico sólido pode ser derretido. O polímero termorrígido, também chamado de termofixo, termo endurecido ou termo estáveis, os polímeros termorrígidos não sofrem fusão quando muito aquecido, ou polímeros termorrígidos sofrem decomposições. Para que um polímero seja termorrígido, é necessário que seja reticulado, ou seja, as cadeias poliméricas encontram-se interligadas. Oi, paião. Eu tô enrolado. Olha, gravar atividade em casa não é de Deus não, viu? Eu vou deixar tudo isso no vídeo, viu, professora? Desculpa lhe informar, porque faz parte de casa, né? Para que os polímeros sejam termorrígidos, é necessário que sejam reticulados, ou seja, as cadeias poliméricas encontram-se interligadas. Essa ligação entre as cadeias poliméricas impede que possam deslizar entre elas, e assim, esse tipo de polímero não sofre derretimento. As cadeias poliméricas encontram-se ligadas e, por isso, ao aumentar a agitação molecular, não ocorre separação entre elas. Reciclagem. Termoplástico fica amolecido quando aquecido e são reciclados pela ação do calor. Termorrígido ficam endurecidos quando aquecidos, não são reciclados pela ação do calor. Polímeros sintéticos, propriedade mecânica. Plástico. Apresentam um aspecto compacto, são fisicamente classificados por poderem ser viscosos, sólidos, principalmente cristalinos, ou sólido amorfo, vitro. Elastômero. De maneira geral, os elastômeros, também chamados de borrachas, são polímeros reticulados termofixos e apresentam elevadas elasticidades. As borrachas podem ser naturais ou sintéticas. E a fibra. Materiais finos, alongados. As fibras são utilizadas como finalidade de suportarem tensões. Por exemplo, teia de aranha, nylon, fibra de vidro e fibra de carbono. Natureza dos monômeros. Homopolímero. As cadeias de polímeros são formadas por um único tipo de monômero e podem ser lineares, ramificadas ou articuladas. Copolímero. As cadeias polímericas são formadas por mais de um tipo de monômeros e podem ser lineares, ramificadas ou reticuladas.
Os copopolímeros são classificados pela combinação dos seus monômeros. Os copopolímeros podem ser alternados em blocos aleatórios e enxertados. Alguns químicos utilizam termopolímeros para classificar polímeros formados de combinação de 3 tipos de monômeros. Reações de polimerização por adição. A reação de polimerização por adição são geralmente inicialmente um mecanismo de radicalar que utiliza peroxida orgânicas, como por exemplo peroxida de benzoíla. Os peroxídeos contribuem para ruptura de ligação pi localizada entre os carbonos e formação de ligação covalente sempre entre os carbonos. Simplificadamente, são polímeros de adição aqueles que apresentam ligação aqueles que apresentam duplas ligações entre carbono. A seguir estão listados os monômeros polímeros de adição e algumas de suas aplicações. Polietileno. O polietileno é aplicado em frascos, sacolas de supermercado e tubulações. Polipropileno é aplicado em copos, talheres, prato e poliestireno. Poliestireno é aplicado em embalagens de isopor. Policloreto de vaselina é utilizado de vinila ou PVC, é aplicado em tubos, fios, cabos e no couro artificial. Poliacetato de vinila, PVA. Existem 2 tipos de polietileno, o de alta e de baixa densidade. O polietileno de alta densidade é formado por cadeia polimérica linear. Já o polietileno de baixa densidade é aquele formado por cadeias polilineares ramificadas. A borracha ou elastômero é um material amorfo que apresenta a característica física elástica. Os elastômeros apresentam uma temperatura de transição vítrea. Quando uma borracha é muito resfriada, geralmente abaixo de menos 40 graus, se torna quebradiça. Geralmente os elastômeros são obtidos a partir de dieno, ou seja, cadeias carbônicas que apresentam duplas ligações. Duplas ligações dificulta o acoplamento, o encaixe das cadeias poliméricas. As borrachas são classificadas em natural ou artificial. A borracha natural ou elastômero é um material amorfo que apresentam características físicas elásticas. Temperatura de transição vítrea. Quando uma borracha é muito resfriada, geralmente baixo de menos grau, se torna quebradiça. Geralmente os elastômeros foi dito propriedades dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos se diferenciam dos demais através de certas propriedades como solubilidade, temperatura de fusão, ebulição e combustibilidade. Vejamos que se trata de cada uma delas. Solubilidade. Sabe-se que, para uma substância ser solúvel em outra, ambas precisam de apresentar a mesma polaridade. É assim que dita a regra: semelhante dissolve semelhante. A maioria dos compostos orgânicos é apolar. Se solvente
em questão for água polar, já se pode imaginar o resultado. Compostos orgânicos não se misturam com água. Um clássico exemplo do apresentado é uma mistura de água e óleo. Já reparou que por mais que você misture esses dois ingredientes, eles nunca apresentam a única fase. A água sempre fica na parte inferior e o óleo se mantém na parte superior. Temperatura de fusão e ebulição. Pelo fato de podermos encontrar compostos orgânicos em 3 estados físicos da natureza, já é uma prova que possuem temperatura de fusão. De fusão menor do que compostos inorgânicos. Já reparou como substâncias inorgânicas como minerais, como exemplo, só existem a temperatura ambiente no estado sólido? Mas por quê? As interações intermoleculares presentes em compostos orgânicos são fracas, sendo assim, em moléculas se afastam e podem existir no modo líquido ou gasoso. Já em compostos inorgânicos, as interações entre as moléculas são fortes moléculas não são muito fortes moléculas bem próximas. O estado sólido, portanto, é a forma que adquirem. Combustibilidade. Quanto à capacidade de sofrer combustão, pode-se dizer que os compostos orgânicos são responsáveis por grandes partes da energia que consumimos, óbvio. Por exemplo, o que mantém nossos fogões acesos é o gás butano, composto orgânico. Reações orgânicas são formas de transformação de moléculas para obtenção de novos produtos orgânicos. Reações orgânicas são processos de transformação de moléculas orgânicas a fim de obter novas moléculas orgânicas. São tipos de reações orgânicas: reação de adição, reação de substituição, reação de oxidação, reação de redução, além dos mecanismos de eliminação. As reações amplamente empregadas na indústria química para a obtenção de diversos produtos da natureza orgânica, tais como medicamento plástico, resinas, tintas, combustíveis, cosméticos e diversos outros produtos. No Exame Nacional de Ensino Médio, o tema é comumente abordado sendo um dos tipos de tópicos recorrentes das provas. Reações orgânicas são formas de transformação de moléculas orgânicas em outras moléculas orgânicas. São tipos de reações orgânicas. As reações de adição e substituição, oxidação e a redução de eliminação. Nas reações de adição, ocorre adição pela união de 2 ou mais moléculas em um único produto. Nas reações de substituição, há a troca de ligantes dentro das moléculas. Nas reações de oxidação e redução, existe alterações do número de oxidação do carbono por causa geralmente da adição ou retirada de átomos do oxigênio ou hidrogênio. Nas ligações de eliminação, comumente ditas como inverso das reações de adição, existe a retirada de um ligante da molécula sem a sua substituição. Reações orgânicas são comumente abordadas nas provas hoje em dia, né? Nas provas de vestibulares e dessas coisas. Agora vamos falar mais amplamente, né? Reações de adição são marcadas pela união de 2 moléculas em um único produto. Comumente, as reações de adição possuem reagentes de ligações duplas ou triplas entre carbonos sustentáveis a ataques eletrolíficos.
Exemplo, a adição nucleofílica de HBr ao propeno. Agora eu vou falar sobre a reação de substituição. Nesta modalidade de reação, existe troca de ligantes dentro da molécula, composto por ao mais ligantes dentro da molécula, compostos mais estáveis como alcanos e aromáticos comumente sofrem reações de substituição. Outras reações muito importantes de substituição são as que ocorrem entre carbono acílico compostos carbonilados, como a esterificação, a transferificação e a hidrólise básica de estéreis. As substituições podem ser tanto nucleofílicas quanto eletrofílicas. Por exemplo, a nitração do benzeno, a substituição do hidrogênio do anel aromático pelo grupo nitro NOH2, esterificação do produto de éster com base em ácido carboxílico e álcool. Vamos falar agora sobre reações de oxidação e redução. Nessa modalidade, observa-se a alteração do número de oxidação do carbono, geralmente ocasionando pela entrada ou retirada de átomos, como oxigênio e hidrogênio. Exemplos: oxidação de própano, a oxidação do própan 2 ou a propanona. Combustão CH4 mais 2O2. Ligação CO2 mais 2H2O. Ai, coluna dói, viu, meu? Coluna dói muito. Eletroquímica. A eletroquímica trata de uso de reações químicas espontâneas para reduzir eletricidade, não é mesmo? Desculpa. A eletroquímica é um ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. As reações que envolvem transferências de elétrons são chamadas de reações de oxirredução, pois nelas ocorre simultaneamente a redução e a oxidação. A espécie química que perde elétrons passa por uma oxidação e fica com o NOx, número de oxidação maior. Já a espécie química que recebe esses elétrons passam por uma redução de seu NOx e fica menor. Por exemplo, a seguir existe uma reação deste tipo, na qual uma placa de zinco metálica colocada em uma solução de sulfato de cobre possui cátions cobre dissolvido. O zinco sofre oxidação, perdendo 2 elétrons, transformando-se no cátion zinco. Enquanto os íons cobre recebem esses elétrons, transformam-se em cobre metálico. Vejam a equação iônica desse processo. Assim, os fenômenos eletroquímicos sempre ocorrem reações semelhantes a essas, porém, isso pode ocorrer de duas formas. Os dois campos de estudo principais eletroquímicas são pilha e baterias. Nesse caso, existe a conversão de energia química em energia elétrica, ou seja, usam-se reações químicas de oxirredução espontânea para a geração de eletricidade. Dentro das pilhas são colocadas certas substâncias químicas que reagem espontaneamente, transferindo elétrons. Isso é por isso que as reações de oxirredução e as pilhas possuem dois elétrodos, que são
Anodo pelo polo negativo, onde ocorre a oxidação. Cátodo pelo polo positivo, que ocorre a redução. As pilhas e baterias também possuem um eletroilito, que é uma solução contadora de íons. Assim, formam-se um fluxo de elétrons entre esses polos que resultam na formação de uma corrente elétrica que podem ser utilizada para que diversos aparelhos elétricos funcionem. Eletrólise é um processo inverso que acontece nas pilhas e baterias, ou seja, ocorre a transformação de energia elétrica em energia química. Utiliza-se energia elétrica para formar a ocorrência de uma reação química não espontânea pela neutralização das cargas dos íons e formação de substâncias simples. Isso ocorre quando se passa termoquímica. O que é? Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor ou energia envolvida nas reações químicas. Quando uma reação libera calor, ela é classificada como exotérmica. A absorção de calor em uma reação faz com que ela seja endotérmica. A termoquímica estuda também transferência de energia em alguns fenômenos físicos, tais como mudanças de estados e matérias. Termoquímica e calor. Nas reações químicas podem haver absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do corpo, que tem a temperatura mais alta, mas aqui possui a temperatura mais baixa. Vale lembrar que um calor, também chamado de energia calorífica, é um conceito determinado à troca de energia térmica dos dois corpos. Equilíbrio térmico. Reações endotérmicas. Reações endotérmicas, existe a absorção de calor. Dessa forma, um corpo absorve calor do meio em que ele está inserindo. É por isso que as reações endotérmicas provocam reações de resfriamento. Exemplo, ao passar álcool no braço, o braço absorve o calor dessa substância, mas o soprar o braço, depois de ter passado álcool, sentimos um friozinho, uma sensação que é resultado da reação endotérmica. Já a reação exotérmica é o inverso. Trata-se de liberação de calor, assim a sensação é de aquecimento. No acampamento, as pessoas se colocam junto de uma fogueira para que o calor liberado pelas chamas aqueçam aquele que está em volta, ou seja, aqueles que estão em frio. As trocas térmicas também acontecem em mudança de estado físico. Ocorre na mudança do estado sólido para o líquido e no líquido para o gasoso. O processo é endotérmico de maneira oposta, é exotérmico em mudança do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. E é isso, professora. Gratidão, feliz ano novo, um feliz Natal, pelo amor de Deus.